Pronto, estamos gravando. Boa noite a todos. O Bruno, que chegou agora. Os outros eu já cumprimentei, acredito. Se eu não cumprimentei, cumprimentado, sintam-se aí. Como eu venho falando com vocês desde a semana passada no grupo, né? A gente hoje está fazendo essa aula de maneira remota, porque eu fiquei doente semana passada. Na terça-feira mesmo eu estava bem ruim, na semana anterior. E fui ao médico, fui fazer o exame, estava com suspeita de Covid. Descobri que não era Covid, o que é bom, mas ao invés de Covid eu estava com H1N1 e foi bem ruim, muita febre, dor no corpo, foi uma semaninha bem ruim que eu tive a semana passada. E eu descobri também, quando eu recebi o diagnóstico do H1N1, que as pessoas contaminadas com essa gripe precisam também guardar isolamento social. Recebi uma cartinha da prefeitura junto com o resultado do exame. Então, por conta disso, até o dia de amanhã, eu não estou autorizado a sair de casa. Então, graças a isso, estamos aqui hoje em aula remota, tá certo? De qualquer forma, hoje eu estava até comentando com a galera aí antes de abrir a gravação. Hoje foi um dia de muita chuva, muita gente aí teve problema de locomoção, problema de enchente perto de casa. Então, acabou que eu acho que foi uma boa solução aí para gente, para ninguém ficar exposto a esse tempo louco que está fazendo nesse dia de hoje, né? Hoje é o dia da apresentação do nosso seminário. O seminário tem por tema o caso das lojas americanas, que foi o grande caso de situação, vamos dizer, irregular do mundo corporativo no Brasil em 2023. Vocês foram divididos em 6 grupos, na verdade 5 grupos e uma pessoa que vai trabalhar por conta. E nós vamos, com essa apresentação de hoje, tentar ter uma visão de todo a respeito do que aconteceu lá nas Americanas. Então, a gente vai seguir a lógica Nós vamos seguir aqui na ordem das apresentações, né? A lógica que eu coloquei quando propus o tema para vocês. Então, a gente vai de o que aconteceu, por quê, consequências econômicas, tributárias, cenários futuros e impactos na imagem da empresa. Então, quem vai apresentar para a gente aí a introdução, o quadro geral, é o grupo 2, composto por Gabriele, Ellen, Ana Carolina, Suelen e Gabriel. Não sei se vocês prepararam PowerPoint, vocês têm alguma coisa de apresentação para mostrar para a turma? Sim, professor, vou compartilhar a tela aqui. Pode compartilhar a tela e quando vocês estiverem prontos, a palavra é de vocês. Tá aparecendo para todo mundo já? Agora, peraí. Tá aparecendo a nossa apresentação, estamos em loop. Cadê? Isso. Ah, beleza. Então, quando vocês quiserem, podem começar. Então, boa noite. Eu vou falar sobre a notícia, né, quando ela veio a público, que foi no dia 11 de janeiro desse ano. E um fato relevante, assim, emitido após o fechamento da Bolsa, foi que o Novo Céu, que era o Sérgio Rial na época, relatou inconsistências contábeis, que poderiam chegar até 20 bilhões de reais e que estavam fora do balanço patrimonial. Nesse mesmo comunicado, Rial e André Couve, que era diretor das relações com os investidores, informaram que estavam colocando seus cargos à disposição. Em seguida, Rial virou uma espécie de assessor especial dos acionistas, dos maiores acionistas das Americanas, que eram Jorge Paulo Leblon, Carlos Alberto Sicupira, Marcel Teles, Sicupira. Sicupira, desculpa. E eles fazem parte do 3G Capital também, que é uma empresa que é brasileira, meio estadunidense ali, com capital privado, e é uma empresa de investimento global, focada em valor agregado de longo prazo. A 3G Capital também tem participações na AB InBev, Burger King e Kraft Heinz. Jorge, Carlos e Marcel possuíam uma parcela de 29,2% da companhia até o momento do anúncio.
E desde o início da década de 1980, quando ainda eles dirigiam o Banco Garantia, até 2021, esses três eram os controladores da Americanas, chegando a ter mais de 53% de participação na Americanas. E é isso a minha parte. Boa noite, pessoal. Afinal, o que houve com Americanas? Na verdade, ainda está em processo de investigação, mas se fala muito da operação do risco sacado. Ela é muito comum entre os varejos, né, e também conhecida como Farfetch. E o que seria o risco sacado? Essa operação ela é feita para as empresas para com que elas consigam manter e preservar o seu caixa. Então, as instituições financeiras, elas antecipam esses créditos, né, para com que as empresas consigam ali manter o seu caixa. Por exemplo, uma empresa realiza a compra com os fornecedores não conseguem dar um prazo bom, ou então realizando o pagamento à vista fica um valor melhor para a empresa, então eles vão lá e realizam esses pagamentos, né, para os fornecedores e a empresa deixa de dever para os fornecedores e passa a dever para os bancos. Essa transação financeira, ela deve ser alocada no resultado como uma despesa financeira para com que seja fácil a gente encontrar ali nos demonstrativos contábeis como uma dívida, que é ali um fundamental para com que os investidores e até mesmo as instituições financeiras consigam fazer essa visualização e tomarem decisões sobre compras de ações e operações de crédito. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre como isso deve ser feito, né? Que é através do ajuste a valor presente. O ajuste a valor presente é da Lei 6.404, de 1976, onde diz que ativos e passivos, se ocorrerem em períodos superiores a longo prazo, serão ajustados a valor presente, sendo os demais a curto prazo, quando houver efeito relevante. Na prática, né, a ampla maioria das empresas elas não reconhecem o ajuste a valor presente em transações de curto prazo. Eu também vou mostrar ali um exemplo de Ana, empresa... só um minutinho. Eu vou pedir para a Suelen fechar o microfone porque está dando eco. Peraí, professor. Pronto, pode seguir. Desculpa interromper. Tranquilo. Um exemplo sem o ajuste valor presente. A empresa X, ela comprou um estoque a prazo, né, por R$ 1.200 para pagar em 3 meses. Porém, se a compra ela tivesse sido feita à vista, ela seria feita por R$ 1.000. Assim, criando na transação juros de R$ 200. E como que é feita essa contabilização? Quando ela acontece, né, a empresa debita em estoques e credita em fornecedores. E quando ela paga ao fornecedor, ela debita ao fornecedor e credita a caixa. Isso é o que normalmente as empresas fazem. No próximo exemplo, eu vou mostrar como que o ajuste com o valor presente. A mesma situação, né? A empresa, no início da operação, debita estoques e credita fornecedores. Só que, nesse caso, ela debita o R$ 1.000 e ao longo dos 3 meses, utilizando ali a taxa de juros, que é a da despesa financeira, ela debita em despesas com juros e credita em fornecedores. E quando ela vai pagar ao fornecedor, ela debita fornecedor e credita o caixa. Isso seria com um ajuste a valor presente. Porém, no caso da Americanas, seria com um ajuste a valor presente e risco sacado, que seria a mesma situação. A contabilização, daí, nesse caso, ela tem que assumir a operação que caracteriza-se um passivo financeiro. No início da operação, é um débito com fornecedores e um crédito com empréstimos, porque quem vai estar pagando é o banco. E ao longo dos 3 meses, ela debita as despesas com juros e credita os empréstimos, porque ela está pagando os juros que ela pegou junto com o banco. E no pagamento ao fornecedor, ao invés de ela pagar para o fornecedor, ela paga um empréstimo e credita do caixa. Logo, se a empresa não faz o ajuste ao valor presente,
esses R$ 200 de juros, na hora de ir para a demonstração de resultado, que são incluídos em despesa financeira, eles acabam sendo embutidos como custo de mercadoria vendida, dando aos investidores uma falsa ilusão de lucro. Só que, ao longo dos anos, os custos com riscos sacados foram movidos para a linha de fornecedores, portanto, não aparecia como dívida. E como está muito sendo falado, né, um cambalacho contábil, ele foi se acumulando exercício após exercício, sem despertar o desconfiômetro das firmas de auditoria ou da B3. E isso também mexeu nos preços das ações e nos rating da companhia, levando muitos investidores a comprarem gato por lebre. Então, acompanhem um raciocínio comigo. Se os lançamentos contábeis eles não foram feitos da forma correta, a empresa emitiu mais debêntures, títulos de crédito, do que poderia. Essa emissão alavancou o negócio deles, né? E aumentou os lucros dos exercícios de maneira artificial. Com isso, os acionistas estavam comprando ações por preços que não refletiam a realidade dos lucros e endividamento da empresa. O rombo da Americanas e a contabilidade é contábil e atinge a confiança. Tá. Primeiramente, ele não se trata de um déficit financeiro que precisa ser coberto com recursos do caixa. Os fornecedores entregaram os produtos e foram efetivamente pagos, mas a mudança de status da dívida com os bancos puxou para cima o índice de endividamento, o que atingiu a credibilidade da companhia como um torpedo e fez preços das ações naufragarem com queda de quase 80% no dia seguinte. Segundo o Emanuel Pessoa, um especialista em governança corporativa e direito empresarial, ele explica que a alavancagem com os números maquiados girava em torno de 1,7 vezes o EBITDA, que seria o lucro antes dos juros, os impostos, depreciações e amortização, né? O que é perfeitamente normal para uma empresa de varejo desse porte. Já com os números reais, a alavancagem subiu de 1,7, no caso, né, para 8 vezes mais, né? E isso ele leva a um problema, porque quando a empresa emite debentures, há regras que autorizam a emissão de acordo com a alavancagem da dívida, né? Esses debentures, né, seriam títulos de dívidas, né, que geram um direito de crédito ao investidor, ou seja, o mesmo terá um direito de receber uma remuneração do emissor, geralmente com juros, né? E com isso, todos os covenantes, contratos de garantia para proteger os interesses dos credores, ficaram defasados, né? E de uma hora para outra, a confiança da empresa de honrar os seus compromissos foi para o saco. Já agora sobre os impactos da confiança nos investidores, com essa foto a gente já pode perceber que ali de dezembro, entre janeiro, né, na época que surgiu o rombo, né, houve uma grande queda, né? Isso meio que já diz que o impacto foi muito grande, que muitos investidores ficaram no prejuízo. Um exemplo de investidores, né, bastante conhecidos, né, são os controladores da 3G Capital, que seria o Jorge Paulo Leman, o Marcel Teles e o Carlos Alberto Sicupira. E a gente também não pode esquecer, né, dos pequenos investidores, que geram lá em torno de uns 130 mil. Essas pessoas geralmente começarão agora no mercado, não tem bastante quantia para investir, né? E, vamos dizer assim, se eles perderem esse dinheiro, dificilmente eles vão recuperar. Vale também a gente lembrar que essa queda na ação, um exemplo ali, devia estar em torno, acho que uns 17 alguma coisa, e caiu para 1, né? Ela já não significa um prejuízo imediato, né? Só vai se dizer um prejuízo mesmo após a pessoa ter feito a venda dessa ação. Por exemplo, ela pode deixar ali a ação valendo 1,10, mas daqui sei lá quanto tempo ela pode voltar a valer o mesmo valor ou até mais, né? O que vai ser muito difícil. Também, o Instituto Brasileiro de Candidatura decidiu processar as americanas. Eles exigiram que houvesse indenização aos seus investidores, alegando que eles compraram papéis da empresa com base em informações falsas em seus balanços, né? Que subestimaram o valor de suas ações. Aí, após esses acontecimentos e tudo mais, né, a americana se pronunciou, né, e dizendo que não tinham como pagar esses valores e tudo mais, e que se tivesse que pagar para um, ela teria que pagar para todos. E caso aconteça alguma coisa ali, por exemplo, da empresa quebrar e precisar pagar alguém, quem seria a receber esses pagamentos seriam primeiro os funcionários, né?
E podemos dizer também que, após 2017, que houve uma reforma trabalhista, foi liberado que empresas que entraram em recuperação judicial, que foi o caso da Americanas, podiam fazer demissão em massa. E os sindicatos não poderiam entrar em cancelar tudo isso, eles só poderiam abrir negociações, etc. Agora, em referente a impacto a consumidores, houve também, mas não chegou a ser grande igual o dos investidores, né? Os principais impactos, assim, nos consumidores, né, tá mais em relação a compras online. Por exemplo, houve dados aí que a Americanas teve queda de 57% no tráfego de site, aplicativos e tudo mais, né? É, agora, sim, uma pessoa que, por exemplo, tá ali no shopping ali, ela não vai deixar de comprar na Americanas por causa disso, né? Porque o produto tá ali fisicamente e tudo mais, né? E também, ó, a pessoa vai ter esse receio, né? Não vai acabar hoje, porque foi um rombo grande, teve grande relevância, e vai levar tempo. Pode passar o próximo. Já agora sobre como a Americanas está lidando com esses problemas, né? Uma das primeiras ações tomadas por ela foi entrar com pedido de recuperação judicial, na tentativa de paralisar novos processos ou de afastar riscos de congelamento de bens. Após entrar nesse processo de recuperação, a companhia ela obtém um período de 180 dias, que se chama prazo de blindagem, em que todas as suas obrigações, né, de dívidas ficam suspensas. Pode passar. Aí já para apresentação desse plano de recuperação judicial. A companhia ela tem 60 dias para apresentar a primeira versão de um plano e com as principais medidas a serem tomadas para o balanceamento de sua estrutura de capital, que geralmente foca em três principais pilares, que seriam a gestão dos passivos, né? Seria como que ela ia arcar com suas dívidas e tudo mais, a injeção de capital, porque afinal ela vai precisar colocar algum dinheiro ali para poder resolver aquilo tudo, e também os desinvestimentos de ativos, né? E sobre a convocação, né, a companhia ela tem 150 dias para fazer uma convocação de assembleia de credores para aprovar o plano, né? E essa aprovação, né, a lei ela prevê que um período de blindagem seja suficiente para aprovação desse plano, apesar de também ser possível estender ele por mais 180 dias. E assim finaliza. Ligar meu microfone aqui, professor, para apresentar. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Sim, estamos. Então, quando surgiu esse rombo, essa notícia, né, acho que uma das maiores dúvidas, né, que o pessoal teve foi, poxa, uma empresa de capital aberto, como que a auditoria ela não pega um rombo desse antes de todo mundo ter conhecimento? Eu achei importante a gente trazer aqui, como introdução, uma questão de papéis e responsabilidades do que a auditoria ela é responsável realmente dentro de uma empresa, né? Quando ela vai auditar e emitir o relatório lá para publicação de uma demonstração financeira. Então, a gente sabe, né, que a PwC, que faz parte da Big Four, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo, né, ela que é responsável por fazer a auditoria da Americanas, e ela vem sendo muito criticada por não desvendar esse rombo antes da publicação, né. Mas alguns pontos importantes sobre o trabalho da auditoria que eu queria que todo mundo entendesse antes da gente ver o porquê que isso não aconteceu, foi que o trabalho da auditoria ele é menos preciso e caótico, porque a ciência não é exata, então a gente está sujeito a múltiplas interpretações das informações que eles têm. A auditoria, ela trabalha por amostragem, então pense em uma empresa, né, com esse porte, é impossível a gente conseguir analisar lançamento por lançamento, valor por valor, de todas as contas, de todo o balanço, de toda uma DRE de uma empresa. Então, esse trabalho ele é feito por amostragem, né? Você vai pegar lá as despesas,
as receitas de uma empresa, você vai pegar uma parte, uma amostra de uma nota, e você vai fazer os testes. Então, às vezes, ficam coisas realmente obscuras ali dentro, que a auditoria não vai conseguir ver como um todo. Esse trabalho também é importante dizer que ele é feito manual. E também, dentro de um balanço, cada pessoa dentro da auditoria, ela acaba ficando responsável por uma parte, né? Então, uma pessoa só, ela não vai ter conhecimento de uma empresa inteira, nem a própria empresa tem uma pessoa que consegue ter esse conhecimento como um todo, né? Alguns pontos importantes também é que, às vezes, algumas empresas, elas acabam tentando também influenciar e esconder esses problemas da contabilidade para a auditoria, né? Então, vai do compliance da empresa, né, ser transparente para com a auditoria na hora de solicitar as informações que ela pede. Como o rombo ele foi noticiado em 2022, 2023 agora, a gente ainda não tem a publicação, né, das demonstrações. Mas lá no exercício de 2021, o relatório da auditoria da PwC foi uma publicação de opinião não modificada, sem ressalvas. E quando você tem que seguir as normas, porque você é uma companhia de capital aberto, a auditoria ela tem um texto padrão que ela deve publicar junto com as demonstrações, que é esse caso que eu trouxe aqui. E aí eles dizem, né, na publicação da demonstração do exercício de 21, que foi a última publicada. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Americanas S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 21, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa consolidados. Só para ter um entendimento, que seria essa opinião sem ressalva, né? Então, ela é uma opinião limpa, uma opinião plena que a auditoria teve, que quer dizer que, em relação àquela demonstração publicada de 21, a auditoria conseguiu evidências suficientes para concluir que as informações estavam de acordo. Porém, isso aconteceu? Não aconteceu. A própria empresa vem e publica, né, esse rombo e explica que realmente existe esse valor que a gente já viu anteriormente. Então, o que aconteceu de fato? É importante a gente dizer que existe o risco de auditoria. Esse risco de auditoria, o que ele é? Então, no caso ali, houve a emissão inadequada da opinião da auditoria, além de que as demonstrações contábeis também apresentavam essas distorções relevantes. Vale ressaltar aqui alguns conceitos básicos, né, do que a auditoria ela trabalha para uma demonstração ser publicada. O objetivo, então, da auditoria realmente é aumentar o grau de confiança dos usuários, né, porque os investidores, eles querem uma demonstração financeira correta, com saldos que a auditoria consiga garantir que está correto, porque é o dinheiro deles que está sendo aplicado ali, né? Então, ela precisa saber da saúde da empresa. Porém, a gente precisa destacar que a auditoria, ela deve trazer uma segurança razoável, mas não uma segurança absoluta, 100% de certeza de que tudo que está publicado ali é verdade. E isso é um dos pontos que eu acho que a auditoria acabou sendo muito criticada, né? Por, digamos que, a culpa foi da auditoria de não ter visto isso. Porém, então, aqui o papel da auditoria é trazer realmente essa questão de uma segurança razoável, né? É claro que não pode ter um nível alto de distorções, mas 100% de certeza realmente é algo que toda auditoria está sujeita a correr esse risco, né? Em relação à distorção relevante, ela, então, é uma diferença de valor do que foi efetivamente apresentado ali nas demonstrações, de um valor que esteja correto e de acordo com a estrutura financeira do relatório aplicado, né? Ou seja, por exemplo, você apresentar na demonstração 10 milhões no lugar de 30, então acabou havendo essa distorção de 20 milhões, assim, né? Sendo assim, influenciando as decisões econômicas dos usuários.
O último ponto aqui que eu trouxe foi porque o pessoal pedia muito um posicionamento ali da CVM, né? Então, em fevereiro, a Comissão de Valores Mobiliários, ela abriu os processos administrativos para analisar irregularidades tanto na KPMG como na PwC, porque a KPMG também foi responsável de auditar algumas demonstrações antigas da Americanas, né? Então, as duas abrir um processo contra as duas, né? E o objetivo desse processo é realmente analisar, né, se houveram essas irregularidades nas auditorias realizadas. E a publicação da CVM, né, foi essa. Caso venham a ser formalmente caracterizadas infrações, cada um dos eventuais responsáveis será devidamente responsabilizado com a aplicação e o rigor da lei na extensão de que lhe for aplicável. No âmbito de sua esfera de competência, a CVM não tolerará ilícitos que atentem contra a rigidez e o adequado funcionamento do mercado de capitais, pontua a comissão CVM. Seria isso. Bom, muito legal a apresentação que vocês fizeram, muito abrangente. Parabéns para o grupo. Pode fechar aqui a apresentação. Voltou ao normal. Eu anotei alguns pontinhos que eu queria comentar, não são correções, são pontos que eu gosto que eu acho legal a gente discutir mesmo. A primeira é que vocês logo no começo falaram em fato relevante. Não sei se todos vocês sabem o que é uma comunicação de fato relevante, sabem? Quando as empresas que estão listadas em bolsa de valores, elas têm uma informação que tem o potencial de impactar o mercado para bem ou para mal, essa informação ela tem que ser feita na forma de um comunicado de fato relevante, e esse comunicado tem que ser feito fora do horário de pregão. Então, no período da noite, no final de semana, fora do horário de pregão, que é para comunicar o mercado de que há ou um ganho inesperado ou uma perda inesperada. Vamos supor que a Petrobras encontre novas jazidas de petróleo. Ela precisa fazer a comunicação disso como um fato relevante, porque se ela aumenta o estoque de petróleo, sobe o custo da empresa. No caso das Americanas, a comunicação de fato relevante foi essa: o descobrimento, durante um trabalho de compliance, um trabalho de auditoria interna, de uma dívida enorme que não estava devidamente contabilizada. Aliás, na verdade, que não estava contabilizada. Vocês explicaram bem o porquê disso, né? A Americanas realizava essas operações de forfait. É forfait que fala, vem do francês. Esse é um adiantamento. Oi, Ellen. Não falo francês, professor, desculpa. Não, mas o termo é usado no Brasil também, é forfait. Agora já sabemos. A Americanas, como várias empresas, trabalham com essas operações de forfait, com antecipação de recebíveis que ela usa para fazer o pagamento de fornecedores, só que ela não declarava isso. Ela tomava dinheiro a crédito e declarava que estava fazendo operações com o próprio caixa. E o troço virou uma bola de neve, porque é o que acontece com operações de juro. E como vocês bem trouxeram, o EBITDA da empresa, né, vamos traduzindo aí de uma forma bem grosseira, o lucro bruto da empresa, a relação disso com a dívida, que estava em 1,7, ou seja, a empresa tinha ali quase 2 vezes os lucros anuais em dívida, e para o setor de varejo é um bom número. Isso, na verdade, era 8. Então, uma empresa que praticamente não tinha dívida, porque a Americanas era uma empresa que tinha muito caixa e que tinha o giro de capital muito grande, como é comum nas empresas de varejo, muito giro, margem apertada, e então o que vai dar lucratividade ou não da empresa é a questão da gestão financeira. E o que eles informavam para o mercado era uma relação dívida-EBITDA de 1,7 para 1,
e essa relação era mais de 4 vezes maior. A dívida era mais de 4 vezes maior aquilo que o mercado sabia. E o resultado, como vocês bem mostraram, se deu no pregão, no dia do anúncio do fato, o fato relevante foi anunciado no dia 11, no pregão do dia 12, essa ação foi de R$ 12 para R$ 2,75, e ela está agora em, cadê? Hoje ele está em 1,15. E ela sofreu nos últimos 6 meses uma queda de 92,99%. Isso é uma tremenda de uma fraude, no sentido de que induziu as pessoas a investirem numa empresa que elas acreditavam ser financeiramente saudável. Eu, por exemplo, Rafael, quando invisto, a primeira coisa que eu olho em empresa é endividamento. Porque de dívida já basta as minhas, sabe? É o que eu penso quando eu vou colocar dinheiro na bolsa. O Brasil é um país que tem problema de juro, eu sei o estoque de capital, de dívida de capital da empresa, mas eu não sei como que isso está sendo gerido lá dentro. E então eu tenho por política a relação EBITDA-dívida precisa ser uma coisa baixa. Eu normalmente procuro por volta de 1 por 1 ou até menos. Então, uma ação do setor aí, uma ação, sei lá, uma ação como as americanas, que para o setor ela estava com números competitivos, ela fez com que muita gente investisse. Aliás, isso não pegou só os 100 e poucos mil investidores, pessoa física da empresa, porque, por exemplo, o Nubank estava investindo em ações das americanas naqueles fundinhos de investimento que eles disponibilizaram para o público em geral. E muita gente que botou dinheiro ali nas caixinhas do Nubank, pelo menos ali por um prazo de 10, 15 dias, perdeu dinheiro, porque uma boa parte daquele fundo que remunera o juro da caixinha era ação das americanas. Então, aquilo pegou fundo de pensão, tem gente que tem aposentadoria, que está calcada em... Só um minutinho, estou batendo na porta aqui. Quem é? Oi, tudo. Você por acaso tem 2 preguinhos? Só um minutinho, eu pedi para minha esposa que eu estou dando aula. Tá! Você consegue atender fora? Tá? Preguinhos emprestados. Pega lá na caixa de ferramenta, por favor. Só um minutinho que a minha esposa vai pegar para você, tá? Oi, gente, desculpa. Então, essa informação errônea, ela meio que... A economia, ela é toda interligada e isso gera um efeito dominó, porque isso vai impactar na saúde financeira de fundo de investimento, de fundo de pensão, pagamento de benefício de idoso. É uma coisa muito grande e é por isso que as empresas que têm capital aberto, elas têm tantas obrigações parafiscais e tantas obrigações de fiscalização, né? Ainda teve a questão dos debêntures, né? Vocês falaram ali da emissão dos debêntures, a legislação coloca, de acordo com a alavancagem, um limite para emissão de debêntures. Os debêntures, a gente chegou a falar deles na aula de legislação empresarial ano passado. Os debêntures são uma emissão de títulos de crédito que as empresas, sociedades anônimas, podem fazer para captar dinheiro no mercado. Então, assim como os bancos emitem os CDBs, assim como as financeiras emitem as letras de câmbio, as empresas, sociedades anônimas, podem emitir debêntures como uma saída para tomar dinheiro no mercado, pagando menos do que elas pagariam para os bancos. Só que uma coisa é você emprestar dinheiro para uma empresa que tenha dívida equacionada, para uma empresa que tenha dívida bem resolvida e que você acredita que vai te pagar no prazo adequado. Então, essa empresa vai pagar um juro de mercado e as pessoas vão querer comprar aquele título de crédito e emprestar para a empresa em troca de um prêmio razoável. Outra coisa é você botar dinheiro, emprestar dinheiro a juro para uma empresa que tem uma relação dívida-EBITDA de 8.
que tem dívida de curto prazo rodando 8 vezes a lucratividade esperada para o exercício. Essa empresa, pela legislação, nem poderia emitir debênture, e muito menos na quantidade que as americanas emitiram. Então, isso foi uma fraude no mercado. Eles tomaram dinheiro, alavancaram a operação muito mais do que poderiam, pelo fato de que eles esconderam uma operação de alavancagem já desde o início. Ainda tem a questão da ação pública dos acionistas, né? Dos acionistas individuais. Eu entendo a posição deles, só que o que acontece? Quando a gente fala de recuperação judicial e depois de falência, os acionistas são credores da empresa. Quando você compra uma ação, você não compra propriamente uma posição de sociedade, você compra direitos financeiros e direitos políticos, dependendo da classe de ação que você compra. Mas você está emprestando dinheiro para aquela empresa. Então, você é credor da empresa. Os acionistas, num processo falimentar, podem receber o seu dinheiro de volta? Podem. Depois de todos os credores, primeiro os trabalhadores, depois o governo, depois os o pessoal de garantia real, depois os quirografários. Depois que todo mundo recebe, se sobra dinheiro, os acionistas são reembolsados. Mas se depois de pagar todos os credores, a empresa ainda tivesse condição de pagar os acionistas, ela não estaria falindo. Então, é um tipo de crédito que só existe na letra da lei, mas esses acionistas não vão receber o dinheiro. E acaba que justamente porque não é interesse dos acionistas liquidar a empresa, porque o dinheiro não vai voltar. E também não é interesse dos credores, porque a única forma que as americanas vão ter para honrar as dívidas que agora foram descobertas e as demais dívidas que ela já tinha declaradas é se manter operacional. Eu acredito que o acordo de recuperação judicial deva vir a ser aprovado e deva vir a ser bem estruturado. Porque, caso contrário, é melhor receber uma parte do que você tem direito, de uma empresa que está aberta e funcionando, do que não receber nada, que é o que vai acontecer se as americanas pararem de operar. A alavancagem está tão grande que, na hora de apurar o que de fato há de patrimônio circulante para pagar os funcionários, só os funcionários vão levar todo o dinheiro e não vai sobrar nada. Nem o governo vai ver imposto, e muito menos os fornecedores e os demais credores. E a questão só o último comentário, né? A questão da credibilidade. Uma das coisas que eu vi que aconteceu, isso foi notícia, né? Eu não acompanhei como é que tá mais, mas é que os lojistas que tinham negócios com as americanas no marketplace, eles estavam colocando preços altíssimos, porque eles não queriam vender os seus produtos pelo marketplace. Ao mesmo tempo, eles não queriam romper os contratos, porque tem multa, e eles também não queriam perder o canal de comunicação e de divulgação, porque, gostemos ou não, é um dos grandes canais de e-commerce do Brasil, o site das americanas, mas eles também não queriam vender, porque eles estavam com medo de que, havendo uma venda, principalmente uma venda de grande porte, que o dinheiro ficasse retido na mão das americanas e que esse valor não fosse repassado para os lojistas. Então, eu lembro que tinha ali computador que nas outras lojas custa 3 mil, sendo vendido nas americanas por 20, 25, um guarda-roupa de 1.500 sendo vendido por 10, para as pessoas não comprarem. Além do medo que as pessoas estavam, né, de fazer compras online das americanas e a empresa, no processo, passar por quebra e essa quebra significar a perda do dinheiro. Eu acredito que isso agora já está meio que superado, eles devem recuperar o market share, a posição deles de venda no mercado online, que é o forte, é um dos mercados fortes deles, e eles vão ter que gerar mais rentabilidade nas lojas de rua aí para se recuperarem e saírem desse buraco que eles se enfiaram. Pessoal, parabéns aí pelo trabalho. Vamos seguir então. Na sequência, o nosso tema é por que aconteceu, e quem vai falar disso é o nosso grupo 5, Bruno, Poliana, Damela, Andriele. Vocês têm interrogante, pessoal? Boa noite, pessoal. A gente tem um que vai ficar no fundo aqui, professor. Eu vou compartilhar Então, com vocês. fica à vontade. Quando tiver tudo pronto, a palavra é tua. Tá bom.
Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Ainda não? Peraí. Para você aparece, não? Tá aparecendo, deixa eu ver, peraí. Tá aparecendo? Agora vai. Tá lá. Oi? Então, boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui sobre os motivos. Então, assim, os especialistas, eles dizem que a responsabilidade pode cair sobre a auditoria, contabilidade e até os bancos. Porque, né, o rombo deu-se com o problema de registro das dívidas que a empresa tinha com os fornecedores e os bancos. Na operação, a empresa ela compra a mercadoria dos fornecedores e antes da venda, ela quita essa dívida com o empréstimo do banco. Aí o que acontece? O fornecedor recebe, né? E a empresa paga depois a instituição bancária com juros. Porém, o problema foi que na hora de registrar essas dívidas, a forma com que eles estavam fazendo o balanço, as deduções não passavam pelo resultado. Ao invés de registrar a dívida financeira, a Americanas registrava no balanço a dívida com o fornecedor, o que não tinha juros. E isso, ao longo do tempo, como o professor falou, foi virando uma bola de neve, né? E os juros foram crescendo e os prazos diminuíram e a conta chegou aos 43 bilhões. Vou passar a palavra aqui para os meus colegas. Eu vou falar sobre a omissão dos bancos credores. Entre os maiores credores das Americanas estão os bancos Santander, com dívida de 3,7 bilhões, Itaú 3,4 bilhões, Safra 2,5 bilhões e BTG 1,5 bilhões. O risco sacado deveria ter sido informado pelos bancos justamente no momento em que os auditores entraram em contato para confirmar os números das dívidas da Americana. Segundo o relatório da administração judicial, os bancos, justamente no momento de entrar em contato, segundo os relatórios da administração judicial, os bancos confirmaram não ter operações do tipo com a companhia. No entanto, dados do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central mostravam a existência dessas linhas de crédito. Para o Santander, as alegações sobre suposta omissão e conivência dos bancos são uma tentativa de desviar a real responsabilidade dos administradores e conselhos de administração da empresa. O BTG avaliou a elaboração e aprovação das demonstrações financeiras são responsabilidades da Americana. A falha dos controles internos. Os juros do empréstimo com os bancos pode não ter sido indicado como aumento de dívida, mas como despesa. As dívidas do banco não eram lançadas como dívidas, e sim como dívidas de fornecedores, o que não aparecia nos resultados enviados ao mercado pela empresa de capital aberto como varejista. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre o risco sacado também. Conforme o primeiro grupo apresentou ali, explicou bem o que aconteceu nessa parte, era mais que o cedente, o fornecedor, ele emitia nota fiscal concedendo um prazo para o sacado, que é o comprador, efetuando o pagamento, enquanto a instituição financeira antecipa o valor à vista para o cedente e torna-se credora da operação, ou seja, a empresa, no caso Americanas, comprava, deve para a instituição financeira e não para o fornecedor. Aí, nesse caso, eles lançavam esse empréstimo
como se fosse o pagamento do fornecedor. E eles não tinham um bom gerenciamento do como estava essa dívida. Ali eu coloquei também sobre o EBITDA calculado a maior, que era, no caso, eles colocavam o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Sobre as falhas na auditoria, também foi detalhado pelo grupo anterior, a PCW, ela era responsável para verificar os balanços da Americanas. Eles chegaram a identificar alguns pontos de atenção do fechamento de 2021, porém, eles não chegaram a mencionar sobre essas falhas contábeis. E no quesito de fraude, todos esses tópicos, tanto na falha da auditoria, risco sacado, omissão do banco, falha do controle interno, todos eles dão uma margem para achar que pode ter sido uma fraude. Porém, a gente não identificou alguma informação, uma afirmativa ou prova suficiente dizendo que realmente foi uma fraude. Dâmela, você quer falar um pouco mais sobre a fraude? Dâmela? Oi, desculpa, eu não tinha colocado para liberar aqui o áudio. Então, vamos lá. Entre julho e outubro, os executivos venderam cerca de 244,3 milhões em ações. O valor representa um crescimento de 55% em relação às operações entre maio de 2019 e março de 2022. Então, ainda, né, não foi nada concretizado as informações, né? Porém, eu acredito que a maioria, ou se alguém pensar diferente, que acha que não seja uma fraude, porque eu acredito, assim, né, que não é possível um rombo tão grande não ser considerado como uma fraude, né? Então, e antes digamos, desculpa a palavreada, professor, antes da merda ser jogada no ventilador, foi vendido muitas ações, né? Então, eu acredito que na fraude, né, uma hora isso vai ser constatado. E basicamente é isso, professor. Muito bem, parabéns aí pela apresentação também, pela pesquisa. A questão da fraude, como vocês bem falaram, porque para você falarem que tem irregularidade contábil, isso é fato, a própria empresa apontou. Agora, para a gente falar em fraude, a gente está falando em responsabilidade penal. E a gente só vai conseguir ter a responsabilidade penal dos executivos e dos auditores, dos envolvidos nos bancos, depois que o inquérito e depois que a ação penal forem concluídos. Isso vai levar alguns Isso anos vai um ainda. tempo, né, professor? Que a nossa justiça é um pouquinho demorada, né? Então vai demorar um pouquinho mais. Vai demorar bastante, provavelmente. Porque isso aí vai para um tribunal de primeira instância, que vai ter recursos e muitos recursos. Isso vai levar alguns anos e provavelmente vai terminar no Supremo Tribunal Federal. Então, vocês podem botar aí uns 6 a 10 anos para a gente ter o fechamento da questão Tudo isso, criminal, professor, para para a ter gente um saber se. desfecho, tudo isso? Na questão criminal, sim. Na questão contábil, na questão comercial, não, porque a empresa vai precisar resolver as questões de caixa e as questões. Ela vai precisar, os sócios controladores vão ter que aportar recursos, vão ter que fazer um plano de desinvestimento, vão ter que levantar dinheiro para manter a empresa operacional. Então, uma solução para o problema contábil vai vir rápida. Vai vir no prazo do processo de recuperação judicial, até porque se a recuperação judicial não for aprovada na Assembleia, nesses 180 dias, que pode prorrogar por 180, na verdade pode prorrogar por mais tempo também, dependendo do andamento do levantamento das informações, mas se não for aprovada a recuperação judicial, ela automaticamente está convertida em falência. E os players envolvidos, eu acho que ninguém vai querer decretar a falência da empresa, porque a empresa, apesar de muito endividada, ela tem condições de se manter operacional, né?
Mas a questão de responsabilidade criminal vai demorar e vai demorar bastante, bastante. Então, a gente não tem uma perspectiva de curto prazo para ter essa resposta. O que a gente sabe é isso. A empresa ela estava ocultando as operações bancárias, estava informando para o mercado que realizava do próprio caixa informações, operações que na verdade eram operações de crédito. Isso, inclusive, adulterou o caixa da empresa. E olha só, a Americanas era uma empresa que remunerava bem os seus acionistas com dividendos, e não só com dividendos, mas também com juros sobre capital próprio, porque ela declarava ter dinheiro em caixa e pagava juros desse dinheiro em caixa para os acionistas. E os principais beneficiados desses pagamentos foram os grandes acionistas da empresa. Essa venda de ações acima da média, que é normal, quem tem ação compra, vende, pega uma desvalorização. Quando a gente está falando de grandes controladores de empresa, eles às vezes fazem uma venda grande de ações para baixar a cotação, para depois recomprar mais. Então, essas operações podem ser normais, mas 55% acima do normal dificilmente é uma ação, é uma, é uma ação que a gente consiga justificar pelo movimento de mercado. Então, esse aí é um indício forte de que, de fato, pode haver fraude, mas a gente só vai saber quando a justiça se pronunciar, certo? Muito bem. Professor, pelo que parece também a fraude não é em questão tipo só da Americanas, no caso de algum erro interno ou algo feito internamente ali, mas dá a entender que todos os envolvidos têm algum ponto ali, né? Que nem, É que por os exemplo, bancos... na auditoria, Uhum. eu só não entendo aonde que eles poderiam sair ganhando nisso, de Não, é ter que visto. os Pode falar. bancos, eles podem fornecer essas informações para os auditores, mas eles não estão obrigados. Normalmente, esses contratos têm cláusulas têm cláusulas de sigilo, e o auditor externo, como o nome diz, ele é um agente externo. Então, ele vai ter acesso às informações da empresa na medida que a empresa fornecer, e não necessariamente os bancos são obrigados a abrir essas informações, né? A questão que vai ter que ser averiguada depois, e que eu acredito que vai surgir no curso das investigações, é se essas operações estavam contabilizadas pelos bancos, nos balanços deles, Ah, entendi. entendeu? Mas não necessariamente por terem sido consultados pelos auditores, os bancos eram obrigados a abrir a sua relação comercial com as americanas, que eles legalmente não são. Beleza? Vamos seguir então. O terceiro tema são as consequências econômicas do caso. Isso é agora do grupo 1, Analice, Stephanie, Tainá e Samuel. Então, vocês têm apresentação? Grupo 1, Professor, só um adendo aqui antes do outro grupo começar. A gente por separou um favor. videozinho que a gente pegou no TikTok, né? Sobre um resumão, assim, da Americanas. Aí depois, se o professor liberar, a gente mostra, compartilha no... Depois que todo mundo terminar, ou manda lá no grupo da sua matéria. Ah, vamos assistir junto depois que aqui todo mundo terminar. Beleza. Porque aí não dá spoiler, não antecipa o tema de ninguém, mas a gente também enriquece aí o aprendizado sobre o tema. Então, depois que todo mundo apresentar, vamos ver junto. Então, grupo 1, estão aí? Sim, Oi, professor. professor, eu vou compartilhar aqui minha tela, daí quem vai iniciar a apresentação vai ser o Samuel. Tá legal. Quando tiver tudo pronto, a palavra é de vocês.
Então, a Americanas, ela é uma Pessoal, só empresa uma que perguntinha antes. A Tainá não está no grupo mais? ela acabou trancando, professora, a faculdade. Ela trancou? Então tá, deixa eu tirar o nome dela, então. Tá bem. Então, podem começar. Então, eu vou falar a respeito da Bolsa de Valores, né? Para mim falar um pouquinho do que aconteceu na Bolsa de Valores com as ações americanas, eu tenho que contar um pouquinho da história da Americanas, né? Porque nada mais é a Bolsa de Valores do que a confiança que os acionistas e investidores têm na capacidade da empresa gerar lucro, né? Então, a Americanas, ela está mais um pouco menos de 100 anos no mercado, né? E tem apenas 1% de suas ações em tesouraria. Isso significa que a empresa tem mais ações disponíveis no mercado, né? Mais investidores podem estar adquirindo as ações dela. Mas ela acabou perdendo muito, né, dessas ações, né? Muito do valor de mercado dessas ações, depois de 11 de janeiro, né? Que, como a grande maioria dos grupos já falou, que foi a publicação do fato relevante que a empresa publicou, né? Ela, resumidamente, falou que achou inconsistências nos seus balanços anteriores, né? No valor de 20 bilhões de reais em passivos, né, em dívidas que a empresa possuía. Isso causou grande dúvida em seus acionistas e investidores, que impactou grandemente o valor de suas ações negociadas na B3. Do porquê que essas informações causaram tanta desvalorização da empresa, né, das ações da empresa. As ações caíram mais do que 70%, né, então foi uma queda muito grande. Isso acabou afetando muito a confiança dos acionistas que eles tinham na empresa, né. Acabou quebrando, então, ali essa confiança depois da publicação do fato relevante. Depois que isso aconteceu, muitos acionistas começaram a vender suas ações. No dia 18 de janeiro, a Sumo publicou que a Americanas, que tinha um caixa de 7,8 bilhões, acabou tendo perda desse poder de caixa, né, pela credores querendo pegar o que tinham investido na empresa, e, enfim, passou para o valor de 800 milhões. Isso aconteceu por causa da publicação do fato relevante, né? Que fornecedores, acionistas começaram a vender suas ações, credores começaram a cobrar seus créditos. Isso acabou afetando muito a empresa, né? E isso fez com que ela pedisse recuperação judicial, né? Que, como já dito também, ela tinha ali 6 meses desde o da ela tinha 6 meses para reorganizar a empresa, né? Então ela tinha esses 6 meses para reorganizar, mostrar de como ela faria isso, renegociando suas dívidas, e depois se ela poderia estender por mais 6 meses essa reorganização de dependências. As ações que estavam ali na base de R$ 17, mais ou menos, acabou caindo o valor dessas ações, porque a Bolsa de Valores funciona que nem se fosse um mercado, né? Então, quando tem muitas ações para poucas pessoas querendo comprar, o valor delas cai. E quando tem poucas ações para serem vendidas e muita gente para comprar, o valor sempre vai subir. Como esse fato relevante acabou causando quebra de confiança dos acionistas na empresa, acabou caindo muito o valor das ações, acabou caindo para menos de R$ 2, né, chegando ali a 1,20, um e pouquinho. Isso não afetou somente a Americanas, esse fato relevante. Como o professor disse, existem no mercado vários fundos, né? Esses fundos, eles captam ações e debêntures de muitas empresas. Um fundo que tinha bastante das ações americanas, que foi muito impactado, né? E isso todo mundo ali começou a reclamar bastante. Foi, querendo ou não, ali aquelas caixinhas da Nubank, que várias pessoas aportavam os valores nas caixinhas, elas ficavam guardadas ali por um tempo e a Nubank ia investir esse valor. Ela tinha um percentual ali desses valores aplicados nas ações da Americanas. Isso foi bem impactado, então, ali, gerando ali um prejuízo para quem estava guardando nas caixinhas. Outras ações ali que foram impactadas ali pela queda do valor da Americanas, né, do valor das ações da Americanas, foi a MAXR11, a
RC11, a XPLG11, LB, enfim, várias ali fundos ali que foram impactados ali com essa perda da Americanas ali que acabou acontecendo. Eu vi aqui tem um fundo chamado Colorado. Ele era 99,6% composto de Americanas. Quem botou dinheiro nele perdeu quase tudo. Isso. Os principais fundos ali que foram impactados foram os fundos imobiliários também, né? Porque teve uma, tipo assim, o percentual deles foi impactado em quase 90%, porque eles, de fato, a alocação dos prédios das Americanas eram desses fundos. Então, quem investia ali acabou perdendo seu valor, porque não tem uma garantia como se assim eles não pudessem ter a garantia que a Americanas vai conseguir arcar com o valor dos aluguéis, né? Isso podendo gerar prazo ali e perda para quem investia no fundo. Sim, sim. Os fundos imobiliários também foram bem impactados. Então, pode prosseguir. Daí, então, ali isso acabou ocasionando muito, né? Fundos, que nem eu disse, são várias empresas que o fundo compra ações de várias empresas para poder dar uma remuneração para quem investe neles. Que nem ali no caso dos fundos imobiliários, eles só lidam com isso. Por isso eles foram tão impactados pela desvalorização da ação das Americanas. Vou passar agora a palavra para o restante do meu grupo. Então, eu vou falar um pouco sobre a inadimplência. Com base postagem na CNN, a dívida da varejista chega pelo menos a 875 milhões. Isso em um cálculo inicial. Para mais de 6 mil micros e pequenas e médias empresas, né? Que eram os fornecedores de produtos e serviços. A grande consequência foi o efeito dominó entre os pequenos e médios fornecedores, que têm uma boa parte das receitas concentradas na varejista. Sendo assim, esses fornecedores, né, tiveram que reduzir as suas operações, demitindo funcionários e buscando os outros tipos de financiamentos bancários para poder compensar esse desequilíbrio financeiro. Somados todos esses valores, né, das lojas americanas que foram bloqueados, chegavam a 822 milhões e o caixa da empresa havia minguado para 250 milhões. Na avaliação de fontes ligadas a Americanas, a decisão de pedir recuperação judicial acabou salvando a companhia. E considerando um cenário em que os bancos reservariam metade dos empréstimos, o Banco Bradesco teria que separar 2,3 bilhões para cobrir perdas com as Americanas. Já o Santander, 1,8 bilhão, e o Itaú, 1,7 bilhão, e o BTG, 950 milhões, e o Banco do Brasil, 650 milhões. Agora eu vou passar a palavra para a Stephanie. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o cenário dos funcionários, né? Atualmente, a empresa possui 45 mil funcionários e em torno de 60 mil trabalhadores indiretos. Diante desse cenário, assim, tem muita dúvida dos funcionários, até porque não só deles, né, como da gente, eles pensam assim, poxa, será que eu vou ser demitido? Será que vão realizar meus pagamentos? E tudo mais, né? Em relação à demissão em massa, não é descartada, mas não tivemos, pelo menos no que eu dei uma pesquisada, eu não encontrei nenhuma demissão em massa até agora. O que foi publicado, né? Alguns funcionários indiretos, como tinham acabado o contrato em janeiro, não foi renovado. Então,
não é uma demissão, mas não foi renovado o contrato, né? Mas isso em janeiro, para uma varejista desse porte, é normal, porque esse tipo de empresa faz contratações temporárias para atender às festas de fim de ano, né? Isso, exatamente. Aí, outra situação, né? Uma das medidas que a empresa pode tomar é tentar reduzir o tempo de serviço, né? No caso, as horas trabalhadas, para tentar ter uma redução no custo do salário do funcionário. Porém, isso é tudo, se caso ocorrer, né? Será com a convenção coletiva, os sindicatos, se realmente vão aceitar ou não, né? Até porque vai trazer, se ocorrer, vai trazer um impacto bem grande aos funcionários. E falando sobre um pouquinho sobre a demissão, basicamente, mesmo a empresa estando ali na recuperação judicial, ela é obrigada a pagar os funcionários da mesma forma como se não estivesse na recuperação judicial. A única diferença é que tem as questões de prazos, né? Então, pode passar para o próximo, Ana. A empresa, ela, até 5 salários mínimos, tem um prazo de 30 dias para pagamento. Acima desse valor, o prazo é de 1 ano e possível postergação até 2 anos. Aí isso é, às vezes, algum acordo e tudo mais. E atualmente, além dessas situações de pode ser que sejam demitidos e tudo mais, as Americanas possuem uma dívida de 64 milhões trabalhistas com ex-funcionários, que também vão entrar na recuperação judicial. Então, provavelmente vai ser postergado esse valor e eles vão ter que esperar ainda mais tempo para receber essas dívidas trabalhistas. E um ponto importante que foi comentado lá no início, que a prioridade de pagamento nessa situação de recuperação judicial é sempre trabalhista. Então, conforme eles forem pagando, essa será a prioridade, né? E também nesse quadro tem quase 17 mil ações trabalhistas em andamento contra a empresa, que somam 1,53 bilhões. Agora, falando um pouquinho sobre os aluguéis, é um pouquinho complexo, né, a situação, porque no ramo imobiliário. Como ela é dona de cerca de 3 mil lojas, de 25 centros de distribuições e de mais de 200 pontos logísticos, a empresa tem uma das estruturas mais complexas de locação de ativo. Só de dívidas com shoppings, as Americanas já possuem 11,6 milhões espalhado pelo país dessas dívidas. E conforme o Samuel tinha comentado, como as Americanas não estão conseguindo realizar o pagamento desses aluguéis, está impactando ali no fundo imobiliário dessas locatárias, né? E como entrou em recuperação judicial, vamos pensar assim, eu tenho um imóvel e estou alugando para a pessoa. Se a pessoa não está me pagando, o que eu vou fazer? Além de tentar cobrar a pessoa, né? Não está dando certo, vou realizar o despejo, né? Vamos dizer assim. Porém, por conta dessa recuperação judicial, esses locatários não podem fazer isso. Até porque eles, se caso fizerem, eles podem ter uma multa diária de 100 mil cada. Então, para cada dia, se caso eles despejassem de certa forma irregular, né, a decisão ali da recuperação judicial, eles podem pagar essa multa. Além de não estar recebendo, eles é capaz de pagar a multa, né? E, assim, qual que seria um motivo que talvez eles consigam fazer os despejos? Só se até a data da recuperação judicial, por exemplo, foi ali, eles pediram em janeiro. Então, o que tem de janeiro para trás pode ser negociado para as Americanas pagar depois. Porém, as dívidas das locações que eles têm desse período para frente, eles não podem atrasar.
Então, se caso eles realizem esses atrasos dessas dívidas após a recuperação judicial, aí sim as locatárias podem talvez entrar ali com ação de despejo. E um comentário, né, do Samuel Jim Barret, que ele é sócio do escritório Room Advogados, é o seguinte: se a Americanas deixar de pagar os aluguéis, mesmo depois da recuperação judicial, acredito que o mercado começará a se perguntar se ela tem condições de permanecer no processo de reestruturação, ou se a falência deveria ser decretada. E realmente, se ela não está conseguindo nem dar conta dos próprios aluguéis e nem do próprio mês, imagine as outras dívidas que tem, né? Muito bom. Só um comentário aqui, né? Por favor. A Americanas, então, o nosso tema era para falar sobre o cenário econômico, né? Então, assim, você imagina uma empresa do porte da Americanas, tem várias pessoas que dependem dela, tanto dos empregos, né? Se ela fechasse, ela ia ter que deixar essas pessoas ir para mercados, né? Para o mercado. E esse pessoal ia ter que achar outros empregos. Então, já ia dar já ia puxar o país um pouco para baixo, digamos assim, porque ia ter muitas pessoas no mercado de volta, né, buscando empregos e etc. A Americanas ali, que nem a Annalise comentou, ela tem contas em bancos, né, e tal, que nem aconteceu lá nos Estados Unidos, que o banco acabou quebrando, mas por outros motivos lá, questão de investimentos, que eles não estavam cientes com a taxa de juros lá. Americanas podia ocasionar ali, por exemplo, a quebra de algum banco aqui no Brasil. Por exemplo, o BTG, ele tem 2,0 bilhões emprestados para Americanas. E isso, para o banco BTG, impacta muito no lucro dele. O Banco Itaú tem 3,4, já não impacta tanto, mas o BTG já acaba impactando. O Safra tem 2,5. Para o Banco Safra, esse valor que tem emprestado para Americanas também já vai impactar muito na lucratividade dele, porque é um valor que afeta ele, não é um banco tão grande e tão estruturado que nem o Bradesco, o Santander ou o Itaú, né? Então, isso que a Americanas está sofrendo hoje não vai afetar somente a empresa Americanas, vai impactar todas as restas das empresas que dependem dela, tanto em funcionário, tanto como as instituições. Muito bem. A cadeia de eventos que vem de uma grande falência como essa, ela é imprevisível. A gente não sabe os impactos que isso pode ocasionar no sistema bancário, que pode ocasionar na bolsa de valores, que pode ocasionar no mercado de emprego. Só para esclarecer um ponto, né? Que eu acho que acabou. Se eu entendi errado, desculpem, né? Mas a questão dos trabalhadores, enquanto a empresa está em recuperação judicial, o pagamento dos salários e das obrigações trabalhistas permanece normal. O privilégio dos empregados para receberem antes dos demais credores, ele vai aparecer de fato caso venha a ser decretada falência. Tá? Enquanto a empresa está em recuperação judicial, os trabalhadores seguem recebendo seus salários normais. Vamos supor que a gente venha a ter uma demissão em massa. Isso pode vir como fruto do plano de reestruturação da empresa, dela reduzir operações para se manter operacional. E é a mesma questão que o advogado ali, como é que é o nome do doutor que vocês citaram ali, que ele falou, né? Porque a recuperação judicial é uma oportunidade que uma empresa em dificuldades financeiras tem para mostrar para o mercado que ela não tem que quebrar, porque ela é viável. Então, uma empresa que nesse processo de reestruturação não consegue nem manter os seus pontos de operação, né, de venda, de distribuição de logística funcionando, ela está dando um sinal muito forte para o mercado de que não há ali condições operacionais. E um dos grandes custos das lojas americanas, que é um dos grandes custos em geral do mercado de varejo, é aluguel. O maior impacto hoje em bolsa de valores, por exemplo, tirando os próprios acionistas das americanas,
está nos investidores de fundos imobiliários, especialmente nos fundos ligados a comércio e a shopping. Eu estou vendo esse fundo aqui, que é o Max R11, da Max Retail, ele tinha 35% dos seus créditos em Americanas. Eles conseguiram, depois do que aconteceu, vender parte desses créditos e recompor o fundo de outra forma. A queda deles acumulada no ano está em 22%, que dá para dizer que é um resultado positivo. Eles caíram 22% nos últimos 6 meses. Se a gente for pensar que eles estão aí com um problema em 30 e pouco por cento da composição do fundo, é um resultado positivo e é um resultado que dá para dizer que os outros 60% de composição estão segurando. Agora, isso ainda vai ter impacto no setor de shopping centers. Os shoppings também, quase todas as grandes operadoras de shopping estão em bolsa de valores. Isso vai ter um impacto muito grande nos fornecedores, porque a Americanas estava pagando o fornecedor só com operação de forfait. E como essas operações pararam, porque os bancos, obviamente, fecharam essas linhas de crédito, os fornecedores estão sem receber, e não só estão sem receber, eles estão tendo que fornecer mediante promessas de pagamento futuras por parte das Americanas, justamente porque caso eles parem de fornecer, eles quebram a empresa e é aí que eles não recebem mesmo. Então, professor, eu estava até vendo esses dias que para Páscoa, muitos ovos de Páscoa, chocolates, eles tiveram que comprar à vista, senão o fornecedor não ia liberar, porque já estava com medo de não receber. Pois é, imagina a Páscoa sem as Americanas. Exatamente. Imagina para as Americanas não operar na Páscoa. Deve ter um percentual gigantesco aí, Natal, essas grandes datas, mas dentre as grandes datas do comércio, Páscoa e Americanas é quase que sinônimo, assim, eles mesmos botam no marketing, né, que é a maior Páscoa do mundo. Nenhuma empresa no planeta Terra ganha tanto dinheiro vendendo produto para Páscoa quanto as lojas americanas. E aí eles não têm dinheiro para comprar os produtos. Então, esses pequenos... É um momento em que a empresa precisa dessas demonstrações de força, e essas demonstrações de força vão ter que vir principalmente do caixa dos 4 grandes acionistas, do pessoal ali do Lema. E a briga hoje, a discussão que tem entre os credores e a empresa para formatar o plano de recuperação é quanto de dinheiro do bolso os acionistas de referência estão dispostos a colocar para manter a empresa operacional, porque eles vão ter que reforçar o caixa para essas operações à vista. Professor, antes do escândalo, eu vinha observando que algumas lojas, assim, as prateleiras estavam praticamente vazias, né? Você entrava ali nas lojas, parecia um deserto. E depois, assim, do escândalo, eu observei que eles começaram a encher as prateleiras e tudo mais. É como se fosse meio que uma jogada, estratégia, assim, mais ou menos, para demonstrar que eles não estão fracos no mercado? Seria basicamente isso? Porque tipo assim, foi uma coisa que veio na minha cabeça, né? Daí eu observei pelo menos umas 3 lojas. E eu vi que eles estavam, assim, se recuperando. Eu falei, poxa, então é para poder passar uma boa impressão para as pessoas, né, que estão indo ali. Eu acredito que tenha isso também. Eu quase toda noite, quando estou indo para a Uniandrade dar aula para vocês, eu passo ali pelas Americanas, aquela que fica ali na 15. Eu corto o caminho ali por dentro e eu reparei que eles estavam mesmo, eles tinham um andar superior, aquela loja tinha 2 pisos, já faz alguns anos que eles fecharam o piso superior, acho que desde a pandemia eles pararam com a operação de metade da loja, mas eu acho que isso tem muito a ver com a transição de modelo de negócio da empresa para a internet. E as Americanas ali, pelo menos no centro, elas têm uma característica muito forte de conveniência, roupa barata e chocolate, doce e salgadinho, e presentes relativamente baratos, e as vendas de valor agregado maior, elas não estão mais nas lojas físicas, elas estão na internet. Então, você entra ali nas Americanas, você tem ali aquele quiosquezinho que vende videogame, que vende celular, tem ali alguma coisa de eletroeletrônico,
mas é bem menos do que tinha antes. E eu acredito que isso tem a ver mais com a questão de transição desse comércio para o online do que propriamente um problema de desabastecimento. Mas agora eles com certeza estão dando um capricho ali nas lojas e estão enchendo as prateleiras, e estão botando o pessoal uniformizado, e estão botando gente no caixa, para mostrar para o público que a loja está aberta. Porque a primeira impressão que dá é a de, puta, essa loja está falindo e eu não vou comprar deles. Então você vê a loja pulsando no centro e aí entra online e compra uma TV, entra online e compra um celular. Porque as pessoas, principalmente ali no começo do ano, estavam com medo de comprar nas Americanas, pagar e não receber os seus produtos. E esse é um problemaço que eles vão ter que lidar, porque eu acredito que uma parte muito grande do faturamento deles esteja nesse comércio eletrônico. Só comentando um pouquinho a respeito do comércio eletrônico da Americanas, eu estava acompanhando ali qual que eram os apps mais baixados no Google Play, né, no Play Store, quer dizer. A Americanas ficou em terceiro lugar, né, terceiro ou quarto lugar nos aplicativos mais baixados. Então, a demanda da Americanas pelo meio eletrônico era muito grande. Então, se eles demonstrar essa fragilidade que nem o professor está falando, o lucro deles vai cair muito. Eles vão perder uma operação, e que é o futuro, né? As Americanas, eu acredito que lojas grandes, tipo aquela que a gente tem ali perto da União Andrade, aquilo ali não vai se sustentar para o longo prazo. Eles vão ficar com as lojas Express e com o portal. Mas é uma coisa para a gente acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Mas parabéns aí, gente, pela apresentação. Agora, pode falar, Samuel. Só mais um comentário ali que eu não pude acrescentar na hora que eu estava falando aqui, porque não ia se encaixar na apresentação. Um negócio curioso que eu estava vendo ali é que tem aqueles 3 ou 4 acionistas maiores lá, que eles também fazem parte da Americanas lá. Eu não me lembro bem certinho o nome agora, né? Eles podem ter operado por front-runners, se não me engano, é assim que fala, que eles, por informação privilegiada, né? Não é de fato uma prova, né? Mas pode ser que eles fizeram isso, né? Pelo fato seguinte, 3 meses antes de dar ali essa notícia, ou 4 meses antes de dar essa notícia, alguma coisinha assim, não sei se é muito bem sobre essa notícia ou sobre o fato que aconteceu. Eles tinham um grande volume de ações compradas, né? Eles adquiriam bastante ações, né? Porque isso eles tinham que demonstrar, né? Acho que pela CVM, né? A CVM obriga eles a mostrar quanto que eles compram, quanto que eles vendem, pelo fato deles terem uma grande importância na Americanas, né? Sim, são os acionistas de referência. Isso. E daí, assim que deu esse fato ali, eles acabaram vendendo as ações deles ali. Então, é algo que eles pegaram e podem ter usado como informação, né? Que eles tinham as informações dentro da empresa, eles já sabiam o que tinha acontecido e começaram a vender suas ações, né? É algo que se pensar ali na questão deles ali, com as ações deles. Essas operações de venda de ação por parte dos executivos e por parte dos sócios de referência, elas vão ter que passar sob a lupa ali da CVM, depois também do judiciário, para saber se houve insider information, se esse dado relevante já era de fato de conhecimento da companhia há mais tempo. E isso é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos, para a gente não realizar uma acusação que não se pode sustentar, mas também não fechar os olhos para o que pode ter acontecido. Eu, pessoalmente, não sei se eles realizaram essa prática ou não. Eles, apesar de acionistas de referência, já faz alguns anos que eles não estavam no dia a dia da companhia, que eles estavam na condição de acionistas e estavam fora das funções executivas da empresa. Então, isso bem antes do caso desse caso estourar. Então, é uma coisa que a gente vai ter que aguardar. A gente agora não tem como falar nem que sim, nem que não. É uma coisa que está em investigação. Mas parabéns aí para vocês 3 pelo trabalho, e foi bem bacana e gostei do que vocês trouxeram de informação para nós. Agora, o grupo 3, Giovana, Roseli, Wanderson, Alessandra e Daniel, que vão falar com a gente sobre as consequências tributárias do caso. Vocês têm apresentação aí? Tem um PowerPoint para nós? Boa noite, professor. Tem sim.
Então, Vou podem, compartilhar a tela aqui. podem compartilhar quando tiver no ar a palavra de vocês. Tá, obrigada. O Wanderson tá aí? Tá dando pra ver, professor? Meu áudio tá saindo? Tá me ouvindo? Oi. Dá para ouvir vocês sim, gente. Ah, tá. Então, preparamos uma pequena introdução antes de começarmos com as consequências tributárias, né? Antes de adentrarmos nas consequências tributárias das lojas americanas, precisamos entender que nesses últimos meses o mercado brasileiro financeiro, ele estremeceu com a notícia das irregularidades fiscais em uma das maiores lojas varejistas do país. E devido a essas irregularidades fiscais, surgiram muitas perguntas, como o que aconteceu? O que aconteceu no caso das americanas? Foi algum tipo de desvio, uma classificação contábil errado? Inicialmente, até acreditavam que sim, que tinha sido isso, mas logo depois surgiram mais dúvidas e outros resultados também. A Americanas, ela, além dessas consequências tributárias também com os consequências tributárias não, além do endividamento com os credores, ela adquiriu também uma dívida tributária com a União, São Paulo e Rio de Janeiro, que contabiliza mais de 1,8 bilhão, segundo os dados da PGFN. E é bom ressaltar isso, que o que trouxe essa consequência tributária respingou também sobre a questão do real presumido, o cálculo do lucro real, na verdade. Então, é muito importante a gente entender aonde chegou a questão da consequência tributária, e quem vai falar mais sobre isso, eu apenas fiz uma introdução, vai ser a Alessandra, porque eu tinha montado um texto para falar um pouco e a maioria do primeiro e segundo grupo falou coisas assim que eu já tinha preparado no meu texto, então a Alessandra ela vai dar continuidade daí. Não tem problema repetir, é outra perspectiva, é outra apresentação, sempre vem informação nova, não tem problema vocês repetirem. Se o outro grupo já falou, a gente ouve de novo. Mas vou passar para a Alessandra, que eu acho que vai ficar muito maçante eu ficar repetindo a mesma coisa que os grupos anteriores já falaram. Vocês que sabem, a apresentação é de vocês. Pode falar então, Alessandra. Então tá bom, gente. A Americanas, ela teve uma dívida de 2 bilhões com a União e Estados em tributos, sendo 1,8 bilhão são de dívidas tributárias com o governo federal, São Paulo e Rio de Janeiro. O maior saldo em aberto é o de São Paulo, de 965 milhões, e vem 623 milhões, que é com a União, e 225 milhões, que é com o Rio de Janeiro. Como os bancos eles somam o maior valor a receber, tem diferentes tipos de empresas fornecedoras também, dentre as quais estão as companhias com capital aberto, tanto na Bolsa Brasileira B3, como no exterior. Um exemplo é a fabricante de eletrônicos Samsung, que tem ações negociadas com a Coreia do Sul, e a empresa tem 1,2 bilhão para receber, que é um valor próximo a que a Americanas deve para o Banco do Brasil. Vou passar a palavra para a Rose. Boa noite, pessoal. Em uma entrevista com a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Anelise Almeida, ela afirmou que a dívida tributária das Americanas é de 657 milhões e que, conforme o que ela fala, diz que a situação é regular e que não é motivo de preocupação, no ponto de vista da dívida ativa. E as Americanas, ela tem um montante de dívida inscrita de natureza tributária, previdenciária e não previdenciária,
que dá esse total hoje de 657 milhões. E todos esses processos inscritos, eles estão em situação regular, o que significa que tem depósito ou garantia, né? São as palavras da procuradora-geral aí. E a CNN, ela mostrou uma lista detalhada de alguns credores das Americanas, e essa lista revela que tem mais da metade da dívida é com os maiores bancos brasileiros, que são mais de 22 bilhões, divididos entre 9 bancos, que dá um total de 41 bilhões reconhecidos ali na recuperação judicial, e 6 deles são privados e 3 públicos. E ali, entre os credores públicos está o Banco do Brasil, com 1,3 bilhão, a Caixa Econômica, com 501 milhões, e o Banco Nacional de Desenvolvimento, com 276 milhões. E como nossos colegas aí já falaram anteriormente, a CVM ela entrou com processos aí para investigar a empresa que, segundo as normas da própria Bolsa de Valores, é auditada pela PwC, né? E é por isso que a gente tem, que é tão importante garantir esse processo de transparência frente a mercados, acionistas, investidores, enfim, para que não aconteça o que aconteceu aí com as Americanas. E se houve fraude ou não, realmente não tem como afirmar. É isso, passo para o próximo. Boa noite, professor. Eu vou falar aqui um pouco sobre as consequências tributárias, as perdas dos benefícios e a metodologia do B3. As consequências ali após o rombo, ela ficou sujeita a multas e juros sobre eventuais tributos sonegados, né, ou pagamentos que foram feitos com valores menores. Com isso, eles devem cumprir as obrigações, que é a emissão de nota fiscal, a entrega de declarações. Referente à perda dos benefícios, eles cometendo uma infração tributária, eles perdem o direito e o benefício daí concedido pelo governo estadual e federal também. Também acaba aumentando o custo operacional da empresa, por conta de eles estarem cometendo essa infração, né? E referente à metodologia do B3, que é a dona da Bolsa Brasileira, né, ele não permite que as empresas que estão em recuperação judicial ou que vão entrar façam parte do índice brasileiro, né? Então, com isso, a companhia ela deve ser removida da plataforma assim que sair o processo deles. Ela não vai ser removida da comercialização de ações. Ela vai deixar de compor o Ibovespa. Ela sai do índice, ela não entra na conta de flutuação das ações, mas ela segue com as ações em comercialização até que ocorra falência. Entendi, tá bom. Para corrigir, não corrigir, mas para completar a informação. Entendi, tá bom. Então, professor, eu passo daí para o Daniel. Boa noite, todo mundo me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Beleza, tô pelo celular, pessoal. Então eu vou passar para vocês aqui alguns potenciais impactos, né, que esse processo da Americanas aí trouxe para o cenário. O primeiro deles seriam ali os resultados financeiros dos bancos, que são os credores. Então, o que ocorre? À medida que ocorre um atraso no pagamento, ou essa dívida do empréstimo que o banco fez para as Americanas, não ocorre o pagamento dessa dívida, isso vai afetar, consequentemente, ali o lucro dos bancos, né? E não só isso daí envolve uma cadeia produtiva, que também tem relações com o sistema financeiro, né? E quais riscos isso pode gerar para o nosso sistema financeiro? A tendência é que eles busquem, de alguma maneira, recompor essa lucratividade, reduzindo despesas, fechando agências, reduzindo pessoal. Então, de qualquer maneira, o banco vai buscar recompor essa lucratividade. Esse seria o primeiro impacto. Um segundo impacto seria o endurecimento ali das condições gerais de crédito no país, né? Uma vez que se reduz o nível de capital dos bancos, o que ocorre? Vai afetar ali os patamares de concessão de crédito. Por quê? Quanto menor o nível de capital próprio dos bancos, compromete a possibilidade ali de você ampliar os créditos, né? Por quê? Gera uma quebra de confiança. Se gerou ali com esse processo da Americanas um cenário de incerteza, né? E aí o banco vai adotar, consequentemente, uma postura mais conservadora,
né? Ele vai contrair o crédito, a tendência é que ele eleve ali a taxa de juros bancárias, e a gente já vem, né, de um cenário que você tem ali a taxa Selic é 13,75%, se eu não me engano, né? Já é uma das maiores taxas do mundo. Então você já vem num cenário difícil. E isso vai fazer com que ocorra ali vai dificultar, vai desacelerar a economia. Desacelerando a economia, diminui a capacidade do governo em arrecadar dinheiro, investir no país. E isso pode, em alguma maneira, dentro de alguma escala, gerar uma recessão econômica na nossa economia, né? Então, é um efeito cascata muito grave. Esses seriam aí os 3 principais pontos que a gente trouxe de potenciais, né? Até porque esse cenário é muito incerto, tem mais dúvida do que certezas, na maioria, até dos economistas renomados aí, eles não têm tantas certezas, né? E a gente trouxe para complementar aí um livro que chamou atenção pelo título principalmente, né? Ele fala ali, Dobre Seus Lucros. É de um economista norte-americano, e a versão brasileira ele coloca ali, o livro de cabeceira de Marcel Telles, fundador da Ambev, que consequentemente também é um dos acionistas aí de referência das lojas americanas, né? O que ocorre? Junto com o Jorge Lehmann e o Alberto Sicupira, se eu não me engano, que formam o trio ali de acionistas de referência, né? E esse livro, gente, ele é amplamente difundido em podcasts de empreendedorismo, ele é comercializado aí em lojas americanas, livrarias Curitibas, enfim, ele é amplamente comercializado no Brasil. E chamou a nossa atenção o que consta ali, qual que é a dinâmica desse livro. Ele tem 78 etapas. 78 etapas para que você maximize lucros e reduza custos. E atinja ali o sucesso na gestão da tua empresa, né? E na etapa 37, que é o próximo slide, o que eles especificam na página 37, na etapa 37, que chamou a atenção do nosso grupo, e aí a gente traz isso não como uma ilação, mas como um momento de reflexão mesmo, para que a gente possa refletir se o que ocorreu na Americanas é de fato um caso isolado ou é um método de mercado, né, para burlar balanços e atrair e gerar cada vez mais lucros, atraindo investimento e também tendo acesso a linhas de créditos melhores, né? O que está escrito nessa parte? Um método fácil de favorecer o balanço da sua empresa este ano, embora só funcione uma vez, é atrasar seus pagamentos. A maioria dos fornecedores prefere esperar para receber a perdê-lo definitivamente como cliente. Passe a pagar suas contas em 45 dias, depois 60 dias, depois em 3 ou 6 meses, no caso dos fornecedores mais tolerantes. Nunca pague uma conta até que o fornecedor pergunte por ela pelo menos 2 vezes. Certos fornecedores chegam a levar até 2 anos para reclamar o pagamento de uma conta. Então a gente finaliza com essa observação. É uma literatura disponível aí no cenário para diversos empreendedores brasileiros e serve como uma provocação para toda a sala, para a gente poder discutir isso futuramente e levar isso para que a gente consiga formar nossa própria opinião. Tá bom? Então é isso, professor. Cara, muito legal a apresentação também. Estou gostando muito do nível dos trabalhos que estão apresentando. Como é que é o nome do autor do texto? Volta ali antes. Do Bob Pfeiffer. Isso. Né? Então, a orientação para você melhorar balanços no curto prazo é simplesmente não pagar fornecedores. E, de fato, essa é uma prática bem comum nas empresas, em algumas empresas brasileiras. A gente sabe quem são os bons pagadores e quem não são os bons pagadores. De qualquer forma, aquela empresa que fornece tem o crédito, aquele crédito pode ser antecipado, aquele crédito pode ser fruto de um novo forfait, pode ser fruto de uma venda Você pode passar aquele problema para frente emitindo duplicata. Então, é uma coisa que de fato acontece, e às vezes você resolve um problema tributário com isso, às vezes você resolve às vezes nem é interesse da empresa receber. Pensem aí no caso de uma empresa que está em lucro real, por exemplo, ela fecha o exercício sem receber um valor que estaria
dente, e aquilo pode significar um percentual ou outro na hora do seu ajuste ali, da tributação do trimestre ou do ano, de acordo com o regime. Então, de fato, é uma prática, não é das mais honestas, não é das mais éticas, muito menos quando celebrada desse jeito, da forma que o autor apresentou, mas é o mundo real, gente. As empresas, de fato, fazem isso, né? A gente tem aí, né, como, assim como nas consequências econômicas, as consequências tributárias desse rombo, elas ainda estão para serem conhecidas. A gente vai ter, por exemplo, uma perda de arrecadação grande. Se Americanas não estava em lucro real, ela entrou. Aliás, ela provavelmente estava, né, pelo faturamento, acho que ela já passava a faixa do lucro presumido. Mas esse lucro real não aconteceu, então aquilo que acontecia de contribuição tributária não vai acontecer. Por outro lado, essa bomba de ICMS que eles devem para São Paulo e Rio de Janeiro não vai ser paga tão cedo, isso vai gerar juros, isso vai gerar multas, isso vai gerar um monte de outras obrigações tributárias, e isso também tem os impactos na questão dos fornecedores, isso tem impacto na questão dos bancos. E, professor, só para salientar também a questão que essa dívida fiscal, ela não é incluída no plano de recuperação judicial, né? Não, mas nada impede que, paralelo ao plano de recuperação judicial, corra algum tipo de acordo, a adesão a algum plano de refinanciamento tributário, a adesão a esses refis, ou alguma forma. No caso, quando a empresa demonstrar ter capacidade de honrar esse passivo, daí ela pode ter um parcelamento com o fisco, né? Nesse caso de ter uma redução, né? Reduzir até talvez 70% de algumas multas, né? Dependendo da forma que ela se mostrar, vamos dizer que competente em ter essa recuperação judicial, conseguir se recuperar no mercado financeiro daí, né? Mas de qualquer forma, isso, esse desconto, esse parcelamento é para fiscal e punitivo, a dívida tributária segue intacta, né? E é uma situação que a empresa ela vai ter que, no momento da homologação do acordo, se ela conseguiu o acordo com os credores na Assembleia, ela juntamente da homologação, ela vai ter que apresentar as certidões ou negativas ou positivas com efeito de negativas. Se ela fechar o acordo e ela não tiver as certidões tributárias, ela tem a falência decretada. E normalmente esse é um dos grandes riscos que uma empresa assume quando parte para a recuperação judicial. Porque ela pode tranquilamente conseguir na negociação o acordo com os credores, mas ela pode simplesmente não ter caixa para rolar seus refinanciamentos tributários e as suas obrigações imediatas. Então, mais, além da questão de manter os funcionários contratados e trabalhando e manter os pontos de venda alugados abertos, ela vai ter que conseguir mostrar força para manter a sua dívida tributária e a rolagem dos passivos tributários que já estão líquidos em dia. E é dinheiro demais que esses sócios controladores vão ter que buscar para manter essa roda funcionando, tá certo? A gente agora teria a apresentação do grupo 4 com cenários futuros. Eles não vão poder fazer a apresentação por questões internas lá do grupo. A apresentação deles vai ficar para um outro momento, né? Então, ficou acertado com eles que eles vão fazer essa apresentação. Deixa eu ver se eles me responderam aqui. Eles vão fazer essa apresentação na semana que vem, valendo menos nota, até para ser justo com vocês, né? Porque eles, pelo que eu entendi, eles fizeram uma pesquisa não exatamente do tema que deveria ter sido feita, acabou sobrepondo ao trabalho que vocês já apresentaram, então eu fiz esse acordo aqui com eles. Eles não vão ter o trabalho valendo 3 pontos como vocês, mas eles vão fazer essa apresentação até para a gente não perder a perspectiva do que eles tinham para apresentar. E aí a gente fecha com a apresentação da Emanuele. A Emanuele vai trabalhar sozinha, ela não estava no dia da distribuição dos temas, e ela vai apresentar para a gente a respeito dos impactos na imagem da empresa. Isso mesmo, professor. A palavra é contigo, Emanuele. Você tem apresentação? Tem PowerPoint? Sim, só um momentinho. Põe na tela.
Acredito que o meu vai ser um pouco menor do que os demais, justamente também pela quantidade de pessoas que vai apresentar, que no caso sou só eu, né? Mas vamos explanar um pouquinho desse assunto. Só um Vamos lá. momentinho, professor. Tá aparecendo para vocês? Não. Ainda não. Só um momentinho. Agora apareceu? Acho que carregou. Foi agora. Tá lá. Então vamos lá. Opa, pulou. Então a gente vai trabalhar um pouco da questão dos impactos na imagem corporativa das lojas americanas. Aí aqui até coloquei o slogan, né, que eles costumam utilizar. Não vou me estender agora sobre isso, mas é um ponto bem interessante. E aí, sobre a empresa. As Americanas é uma empresa holding brasileira que atua principalmente no segmento de varejo, como já foi falado aqui. Fundada em 1929 em Niterói, no Rio de Janeiro, pelo austríaco Max... esse nome eu não sei falar, professor. Landesman. Isso, muito obrigada. E pelos americanos John Lee e Glenn Madison, James Marshall e Betsy Berger. E aí eu coloquei aqui alguns produtos que são os mais vendidos nessa empresa. Não adianta a gente falar da empresa, do holding, e não dizer o que ela, né, tem de mais a oferecer nesse mercado. Então, ela trabalha bastante os mercados assim, que ela mais é inserida, realmente é nesse âmbito digital, onde temos smartphones, notebooks, smart TVs, acessórios de informática e climatização. E aí, sobre os escândalos em torno das americanas não passaram despercebidos pelos consumidores. Dados da YouGov, multinacional especializada em pesquisa do mercado online, reflete o grave momento de crise em que a marca se encontra. E aí, dentro disso, a gente pode dizer assim que a crise das americanas não está vinculada à qualidade dos produtos. Muito pelo contrário, realmente uma questão interna sobre ocultação de dívidas, e isso ocasionou muitas desconfianças, tanto de fornecedores, quanto de pessoas que, como foi dito pelo professor um outro trabalho que os meninos estavam apresentando, das pessoas não terem aquela confiança de, eu vou comprar pela internet, mas eu não sei se o produto vai chegar na minha casa, e até mesmo das pessoas que investem na empresa. Vou voltar aqui. Mas apesar disso, o índice de marca também caiu. Dia 1º de janeiro, o índice estava em 31,2. E aí, apenas um mês depois, foi para 21,2. Então, aí a gente pode perceber que a credibilidade da empresa foi botada em jogo, em xeque, né? E aí isso acaba realmente dificultando tanto em lucratividade quanto na forma que a empresa é vista por fornecedores e afins. A atratividade da Americanas como empregador também em potencial foi severamente afetada pela crise. Também, segundo o YouGov, em 1º de janeiro de 2023, seu índice de reputação corporativa era de 34 pontos. Em pouco menos de um mês depois, também caiu para 26,3 pontos, uma queda de quase 25%. Então, é complicado para a empresa até gerir essa questão de funcionários, né, para trabalhar lá dentro, porque aí as pessoas chegam, lá tem mil e uma vagas para, por exemplo, tem 100 vagas para serem, né, que as pessoas
se candidatem. E aí as pessoas não têm aquela confiança, tipo, eu vou chegar lá, vou me contratar, porque realmente estão precisando, mas daqui um mês podem me mandar embora. Então, é uma coisa bem complicada. A situação atual da empresa, como também já foi dito, é que ela está em recuperação judicial, com uma dívida superior a 40 bilhões, o que pode levar à perda significativa de seu valor. De acordo com o ranking Brand Finance, a marca tinha um valor de 5,6 bilhões em 2022, ocupando o 16ª posição de mais valiosa do país. Então, é uma empresa assim, de proporção gigantesca que se desfaz mediante tanto em responsabilidade dos gestores, quanto às vezes a incompetência que pode ter acontecido. A gente não pode, né, dizer que não aconteceu, que a gente não estava lá, de pessoas que estavam lá para validar aquele processo que estava acontecendo e em nenhum momento ninguém viu nada. Então, é muito, muito difícil a gente acreditar nisso, né? Então, em resumo a tudo isso, embora a situação das Americanas seja muito delicada, isso não significa que haja meios de neutralizar os efeitos negativos sobre a sua imagem de marca de negócios. A empresa ganhou previsivelmente um bom impulso na exposição boca a boca, realmente com relação a meios digitais, que é o aplicativo, né? Apesar de parecer uma desvantagem agora, em meio a tantas notícias negativas, a Americanas poderia alavancar esse canal no futuro para mudar progressivamente a sua narrativa entre o público consumidor. Então, é isso, professor. Muito bem. Parabéns aí pelo trabalho também, pela pesquisa, para a gente fechar, bem fechado aí o nosso dia de discussões sobre as Americanas. A gente sempre tem que lembrar, isso inclusive entra no balanço, então vocês sabem disso, que quando a gente está falando de marca, a gente está falando de bem não tangível. Então, também há uma perda patrimonial quando há um escândalo que envolve uma empresa, porque o valor da imagem da empresa é um bem. Essa avaliação da marca em 5,6 bilhões de reais, por exemplo, isso aí é um senhor patrimônio, talvez um dos maiores patrimônios no ativo da empresa, e que também sofre uma desvalorização importante e também sofre por ser desvalorizado, né? Também gera uma perda de valor da empresa. E aí aquela questão que eu me fiz na época e que eu acho que todo mundo se faz, que é a seguinte: eu faria uma compra de um produto de grande valor agregado na Americanas.com? Se eu tivesse que mandar vir um sofá caro, se eu tivesse que trocar um notebook... Né, professor? Oi? É um pouco difícil, a gente não tem tanta confiança mais, né? Sendo que eu poderia fazer, são produtos que não têm tanta margem de diferença e que eu posso simplesmente ou comprar do mesmo fornecedor em outro marketplace ou comprar de um concorrente, que eu posso comprar o celular que eu compraria das Americanas, eu posso confiar nas Americanas? Posso, mas eu posso simplesmente fazer a mesma compra na Colombo, na Van, na Magalu, vou receber o mesmo produto, pagando o mesmo preço, talvez R$100 a mais, talvez R$100 a menos. E esse dano de imagem, ele tende a ser, acho que, o maior desafio da empresa. E eles vão ter muito trabalho aí com o marketing, com a publicidade. De repente, a empresa consegue reverter isso num turnover, consegue reverter isso numa narrativa de superação, consegue usar esses 90 anos de história que a empresa tem para puxar o valor afetivo que a marca tem para as pessoas. Porque se eles perderem o mercado de produtos de valor agregado alto, eles estão perdidos. E eles vão ter que simplesmente... Porque a questão não é tanto você confia ou não nas lojas Americanas. A questão é, por que eu vou trocar o meu celular de R$2, R$3 mil nas Americanas se eu posso fazer isso na Magalu?
ou na Van, ou na Colombo, ou na Shoptime, ou no Extra.com, que é do Grupo Pão de Açúcar. Eu tenho outras grandes empresas que são tão grandes quanto, e que eu não tenho nenhum risco de que a empresa está pré-falimentar e eu não tenho nenhum risco de que meu produto não vai chegar. Então, essa resposta por parte das americanas, assim, eles estão agindo bem no sentido de manter a normalidade, estão entregando as encomendas. Eu não sei de relatos de pessoas que deixaram de receber produtos porque eles, por exemplo, venderam, mas não têm o produto para entregar por conta de problemas com fornecedores. Então, por hora, as notícias que vêm de lá são notícias de normalidade. Mas eu fico pensando, quando eu tiver que trocar meu celular, eu vou comprar com eles? E essa pulga atrás da orelha que eles têm o mercado, têm os investidores, têm os acionistas, têm. E essa vai ser a grande lição de casa. Reverter o dano à imagem, provando para o mercado que eles estão operacionais, que eles existem, que eles continuam sendo uma grande empresa digna do dinheiro das pessoas. Isso a gente só vai descobrir com o tempo. Pessoal, a gente então encerra por hoje, né? Lembrando que vamos ter mais uma apresentação na semana que vem. Agradeço a todos aí pela participação, pelo semestre até aqui. Semana que vem vai ser a nossa As provas começam no dia 3 só, né? É só em maio, professor. Mas não dia 2 de maio. Dia 2 de maio a nossa última aula vai ser revisão. Então a gente, semana que vem, fecha a matéria do bimestre. E dia 2 a gente tem revisão. A nossa prova, ela está prevista para o dia 9 de maio. E aí, dia 16, a gente faz a vista da prova. Então, semana que vem, estaremos de volta lá na Uniandrade, no campus de novo, graças a Deus, sem gripe, sem ordem de ficar em casa, sem nada, a vida volta ao normal, mas agradeço aí para vocês pela qualidade das pesquisas, pela apresentação, pela riqueza das discussões, foi um dos bons seminários que eu já fiz aí com turma de contábeis na Uniandrade, vocês estão de parabéns, tá legal? Valeu, gente. Acho que a gente pode encerrar por aqui, então. Tem o vídeo, né? Tem, professor. Ele é bem rapidinho. Então, compartilhe aí conosco, por favor. E aí, em seguida, acabando o vídeo, a gente já está liberado. Professor, você quer que mande a apresentação por e-mail? Vocês podem compartilhar lá no grupo, até para todo mundo ter acesso às pesquisas dos outros, porque tem bastante informação interessante ali. Mas da minha parte, eu já estou fazendo as avaliações aqui, eu estou com material, estou gravando o nosso encontro, então não preciso, não. Tá bom. Então, Damela, quando você conseguir compartilhar conosco. Professor, eu não estou conseguindo. Posso mandar para você, ver se você consegue? Então, manda o link no grupo e a gente assiste por conta própria. Então beleza, eu vou mandar lá no grupo, daí vocês assistem. Tá legal, então. Beleza. Então, pessoal, obrigado a todos pela presença, pela participação. Até semana que vem, de novo lá na Uniandrade. Bom descanso e boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, gente. Até mais. Professor, obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Encerrar a gravação antes de sair, né? Peraí. Parar a gravação. Parou.